pensar a modernidade, a pós-modernidade e as implicações de uma IA, uma roboética, uma bioética, uma transição de clonagem, das alterações biotécnicas e as grandes adaptações, né, produzidas artificialmente para substituir parte do corpo humano, e chamar tudo isso de uma modernidade como primazia do tempo em relação ao passado, pode produzir uma cultura em crise, uma crise cultural, de uma forma que a gente fique sem entender realmente o significado do tempo. O Cronos humano, a cronologia imanente, e pensar no Kairos, o tempo de Deus. Isso nos leva a refletir certas dimensões, principalmente no tempo da história, quando podemos pensar três dimensões. Uma que afirma que o tempo é um objeto essencial e que move os pensadores a refletirem sobre ele, porque não detém controle e poder, muito pelo contrário, é subjugado ao tempo o homem. O homem, não sei se ele usa ou se é usado pelo tempo. A segunda é que ele é pluridimensional. Ele é abordado em diferentes realidades e ele tem a dimensão cósmica, geológica, biológica. E nos leva a pensar, então, numa dimensão histórica e natural. E quando pensamos histórica e natural, a gente pensa em um homem da natureza e um homem da cultura. E terceiro, que é o tempo histórico, né, que é um tempo humano, que tudo aquilo que afeta a humanidade atinge a dimensão psicológica, os processos mentais, e tem um tempo e uma vivência psíquica humana. E num foco num tempo histórico também, dentro de uma dimensão pessoal, mas coletiva. E assim nós percebemos uma sociedade em convenções, como também os indivíduos e as suas subjetividades, intersubjetividades e objetividades também, que levam o homem a pensar uma história essencialmente pensada dentro de uma temporalidade humana e socialmente reconhecida. Isso nos obriga, então, a pensar e ver que a palavra, a sua dimensão conceitual e significativa, contém ideias de relato, de investigação, estudo de causas e ações com a presença do homem, com efeitos inexplicáveis, inesperados, e se manifestando por vias de fatos históricos. Aquilo que acontece não se repete. Numa última análise, talvez pensando até no conceito de fortuna, do destino, né? Uma força em que o homem não controla, mas que de fato determina. E isso nós começamos então a ver a grandeza de algumas nações partindo da história antiga. O Egito, uma grande potência, a própria Assíria, a Pérsia, toda essa conotação histórica. Nós vemos o domínio e assim vai avançando para o período na década de 1500, 1800, século XIX, XX, XXI, a própria Rússia, China, o próprio Estados Unidos, e a gente vai vendo então que eminentemente na dimensão do desenvolvimento está presente aquilo que pode ser uma continuidade, como também pode ser uma temporalidade vista numa unidade inteligível, mas dentro de uma funcionalidade que nós vamos estabelecer relações de época e até mesmo de predominância no cenário, a história de cada país, de cada povo.
E com isso nós vamos então pensar que nós temos o advento do cristianismo, né, ou da cristandade, visto como a realização de um plano determinado por Deus, providencialmente, e acontecimentos interpretados dentro de uma epifania, né, que é uma manifestação de Deus, de forma progressiva, visando, num tempo, uma promessa, tanto de um início, porque a história tem o seu início dentro da visão providencial de Deus, e ela tem um definitivo também. A história se integra, então, numa grandiosa percepção teológica, no tempo e no espaço, num cosmos, num mundo. Aí nós podemos lembrar da Cidade de Deus, de Agostinho, né, Santo Agostinho, no século IV, quando ele escreve. E também em toda a Idade Média. Acontecimento prevalecendo, modelos providencialistas e teológicos e teleológicos. As histórias sem espaço para contingência ou acaso, ou seja, tudo veio dentro de uma presença divina. Podemos pensar teocrática. Então o homem, ele pensando a filosofia da história, pensando a história na filosofia, refletindo, esse homem ele começa a entender aquilo que ele só pode entender mesmo aquilo que ele se insere no meio. Ou seja, o homem pode entender aquilo que ele mesmo faz. E contrapondo a uma ciência histórica em que ele não consegue agregar toda a explicação por causa da funcionalidade e a dinâmica da natureza. O homem não consegue, apesar dele modificá-la. Nós temos um materialismo histórico de Marx, mas a gente não consegue compreender tudo e unificar, e sobretudo separar, criar um juízo moral de uma história pela natureza, sem desligar-se de uma história sagrada, e não conseguimos fazer essa distinção, pensar o mundo sem pensar nesse desenvolvimento da cristandade. Aí nós entramos em três épocas importantes, que é a idade teocrática, divina, né, patriarcal, e nós temos seus representantes sacerdotais. Nós temos um momento em que a história, os embates, guerras, uma aristocracia, uma arbitrariedade, o poder, né, a violência que vai levando ao crescimento e desenvolvimento, tudo base numa conveniência, até de sobrevivência. E nós temos também uma idade humana razoável, moderada, em que podemos ver a história como um processo de produção progressiva, mantendo uma visão prudencialista, porém não tão separada e determinante, mas ela articulada e presente numa história, com a história que o homem também ele entende porque ele produz. E dentro dessa dimensão, o que nós podemos pensar acerca da fé? Dentro daquilo que a ciência traz, ela exige fé, ela exige confiança. A fé, ela se firma em promessas e ela é direcionada a um Deus criador. Mas a crença, ela está fundamentada em razoabilidade, uma plausibilidade daquilo que é possível dentro de uma conexão sistêmica ser integrado e funcionar de maneira que podemos ver resposta em função das combinações, das experiências, tudo confirmando o fim definitivo. A fé, ela nos transporta para uma dimensão em que, quando pensamos na fé e na ciência, as duas decolando, chega um momento que a ciência estaciona, porque ela precisa de comprovação empírica. A fé não, a fé decola e vai alçando voos. O afeto humano se expande
E ele não encontra nada objetivo, mas ele acolhe uma dimensão espiritual em que ele entende a presença de Deus e uma resposta para a sua própria inteligência, que não aceita apenas aquilo que vê. Os nossos sentidos, 5 sentidos que temos, que nos ligam a essa dimensão imanente, não consegue traduzir e aliviar o desespero que o homem tem pela sua razão, porque a própria razão se limita a ela. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos deu a possibilidade da imaginação, do transcender a razão. Eu posso me ver em outro lugar, mesmo estando fisicamente num. Eu, como também, posso transportar outros para próximo de mim ou dentro de um quarto onde eu estiver. Como agora, no exercício da minha mente, eu posso pensar em muitas coisas e trazer aqui para dentro e compartilhar com você, por exemplo, um elefante de quase 3 toneladas. E quando eu digo isso, eu já tenho certeza que na sua mente você tem um representante mental aí presente, que é o elefante mesmo. Você não foi enganado pela sua mente, pela sua compreensão, mas eu consegui, pela linguagem, pelos conceitos e por uma realidade vivencial, que há algo presente aqui porque eu posso trazer. Isso transcende, isso é a metafísica. Agora, quando vamos pensar na fé que se dispõe a alçar voo, ela te leva a um firme fundamento de que aquilo que você crê existe. E aquilo que você espera há de se concretizar. É o escritor aos Hebreus falando: porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Porque todas as coisas estão nuas e patentes. A história, a construída que está se construindo, a que virá, estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu a vitória. Ele pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Ele veio nos buscar e fazer o retorno para Deus junto. Eu e o meu Jesus, meu Salvador, a quem eu entreguei minha vida. Eu convido você a fazer isso também. Medite. Assista esse vídeo 2 vezes e veja uma transformação grande na tua vida. Basta você se dispor a acolher uma história que ela transcende aquilo que você vê, mas ela te envolve, ela envolve o seu ser, tua alma, tua vida. E que Deus nos abençoe.